Eu sou Cláudia Conserva, diretora de gestão de pessoas da QualiRede, e estamos aqui gravando ao vivo, diretamente do QR Content, que é um encontro realizado pela QualiRede para debater os rumos da saúde no país. São grandes nomes do setor aqui reunidos para falarem sobre saúde, inovação e tecnologia. Agora conosco, aqui no estúdio, eu estou com a Alexandra Zunino, que é presidente do Laboratório Médico Santa Luzia, de Florianópolis, e também sócio do Grupo DASA. Desde já agradeço sua presença, uma honra estar com você aqui com a gente, Alexandra, para poder enriquecer a nossa conversa. Boa tarde, Cláudia. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui também. Vamos aproveitar, então, para a gente falar de um tema super importante no setor da saúde, que é a tecnologia. Que a tecnologia molda a evolução do mundo, isso está muito claro. Mas qual o seu papel na saúde? Como é que você enxerga os impactos do uso de tecnologias na saúde, tanto para as instituições quanto para os pacientes? Então, Cláudia, no meu ponto de vista, a tecnologia é tudo, não só na área da saúde, mas em todas as áreas, né? Então, a gente caminha aí numa evolução fantástica da tecnologia e eu acredito que ela traga muitos benefícios, com certeza, trabalhada de uma forma correta, né? Então, a tecnologia, como a gente teve uma palestra agora mesmo aqui no evento da QualiRede, nós temos muitas tecnologias. Nós temos agora que trabalhar para que essas tecnologias estejam conectadas, podendo cada vez mais auxiliar nós, pacientes, e também as próprias instituições. Olha, falando de tecnologia referente a paciente, lá no Santa Luzia, nós temos agora o Web Check-in, onde o paciente entra no site e faz o seu pré-cadastro, coloca os dados dele, do convênio, os exames, e aí quando ele chega numa unidade do laboratório, ele vai ser atendido como pré-agendamento. Então, a espera vai ser menor. É muito legal. E, Alexandra, você acha que o Brasil está preparado para acompanhar os avanços mundiais em relação à tecnologia na saúde? Eu acho que está. Na verdade, o Brasil é um país fantástico. Nós só precisamos olhar para o Brasil de uma forma diferente, acreditar mais, porque nós temos tudo para ser um país de ponta. Alexandra, quando você disse que a gente tem tudo aí para avançar, e a robótica? Como é que você vê a robótica na saúde? Já podemos dizer que é uma realidade no Brasil? Sim, apesar de parecer distante, eu acredito que o Brasil seja um país que já esteja na frente com a robótica. Eu vejo esse assunto muito delicado e importante. Temos que realmente facilitar as coisas, mas sabemos que a robótica ela ajuda muito nas cirurgias que são menos invasivas, né? Para o próprio paciente, a recuperação dele é mais rápida, ele tem a menor dor. Nós temos procedimentos mais seguros com a robótica também, e isso já está sendo desenvolvido em todo o mundo. E, se eu não me engano, o Brasil é o país que mais faz cirurgias robóticas na América Latina, tá? Então, eu vejo muita coisa boa na robótica, cirurgias a longa distância, imagem 3D, muita nitidez na imagem, né? E também, ele também diminui o tempo de internamento do paciente. Então, eu só vejo coisas positivas. É claro que a gente tem que sempre pensar que essa ponta está mais nos hospitais particulares, privados, e a gente deve pensar, sim, na sociedade como um todo. E isso deve chegar para todos nós. O que eu ia te perguntar é exatamente isso. Quais você considera os destaques e quais são os desafios em relação à robótica no Brasil? Então, primeiro que essa cirurgia robótica, ela ainda precisa, ela tem a necessidade de um médico estar comandando o robô, né? Pelo que eu sei, é assim que funciona. Então, sim, nós precisamos muito de apoiar os médicos e, de certa forma, apoiar também os hospitais públicos e fazer com que isso se torne uma coisa, digamos, entre aspas, fácil e acessível a todos. E agora eu queria te fazer uma pergunta, que é o tema da nossa campanha, lançada aqui no QR Content, que endereça muitas das necessidades do setor.
Saúde é tudo para a QualiRede. E você, Alexandra, qual é o seu ponto de vista? O que é saúde? Pensando nos negócios e na vida pessoal. Cláudia, primeiro eu gosto sempre de falar que a saúde ela é uma coisa que ela é básica. As pessoas elas têm que ter acesso, né, a tratamentos e ela não pode ser uma coisa difícil e complicada. Então a gente tem que pensar na saúde como um todo, né? Todas as pessoas devem ter direito a tratamento, à saúde. Hoje, eu gosto de falar muito, nós temos trabalhado bastante no Santa Luzia e no Grupo DASA, a saúde como prevenção. Então, é muito importante que todos nós tenhamos exames que acompanhem como está a nossa saúde a ponto de que a gente não adoeça. Ou pegue a doença no início, né? Evitando que a gente chegue num ponto mais complicado, mais difícil. Então, eu vejo hoje muito a saúde como prevenção. Excelente. E, Alexandra, em relação à saúde dos negócios, você falou aqui muito do que a gente tem de possibilidades, que muitas coisas a gente ainda não aplica, elas ainda não se conversam, muitas das tecnologias que a gente tem disponíveis. Como que você vê os profissionais de saúde em relação ao tema? Como é que está a formação tecnológica dos nossos profissionais, vamos dizer assim? Cláudia, no meu ponto de vista, o médico hoje, ele tem uma facilidade, é uma coisa que ajuda muito, é muito bom, é ter essa tecnologia à disposição. Então, hoje, a facilidade que um médico jovem tem de buscar uma informação, de procurar algo mais, é enorme, é muito positivo. Mas eu também gosto de falar, né, de experiência que eu tenho, né, quando eu converso com alguns médicos ou vou em algumas consultas, que o médico da geração anterior, ele também tem algo especial, ele tem um olhar diferente, né, da geração dele, ele tem uma forma de atender o paciente com carinho, com um acolhimento muito bacana. Então, acho que a união dessas gerações, ela vai enriquecer a nossa saúde. É sempre bom a gente pensar nisso, né? Termos a tecnologia, mas não deixando o lado humano, sabe? Eu vejo isso como muito importante. Meninas, eu sou aqui o André, o técnico de áudio. Queria aproveitar que eu tô aqui com vocês e fazer uma pergunta aí pra vocês duas, tá? Eu queria saber, com relação a custo mesmo, assim, é muito caro ainda trazer essas tecnologias, implantar isso nos hospitais aqui ou não? Isso vai custar caro pro paciente no final ou não? A gente sabe que a gente fala muito que tecnologia hoje em dia é tudo muito barato, tudo tá na nuvem, tudo, né? Mas a gente tá falando de dado, mas tecnologia também, por exemplo, trazer uma tecnologia, uma robótica, algo assim, é muito caro. Eu acho que ainda é caro. O preço disso vai cair? Como funciona isso atualmente ainda? Isso impede muita coisa? E como é que funciona isso no Brasil? Bom, eu entendo como sendo dos principais entraves para que a gente não tenha mais acesso, como a Alexandra falou, né? Trouxe pra gente. A tecnologia ainda é muito cara, a gente não consegue ainda escalar, né, vamos dizer assim, e hoje essa conta ela chega no paciente, ela é repassada para o paciente. Então, como a gente ouviu hoje, inclusive, a Luciana Holtz falando, ela é de uma ONG que apoia pessoas em tratamento oncológico, ela vê a diferença de quem é atendido por um plano de saúde, de quem é atendido pelo SUS, e a robótica hoje a gente ainda mal vê no plano de saúde, por exemplo. Então, a tecnologia ela ainda custa caro. No Brasil, ela ainda custa caro. E isso, sim, é um dificultador. Eu acredito que isso é por agora. Como a gente vê em outras tecnologias que hoje a gente tem acesso, telefonia, etc., e que era muito caro e começou a ficar barata e cada dia mais barata, eu acredito também que na saúde a gente vai chegar nesse momento. Acredito e confio nisso. Continuando o que a Cláudia está falando, eu vejo que as empresas têm que estar cada vez mais parceiras, trabalhando para o mesmo sentido, para a gente conseguir, sim, fazer com que o nosso país alcance um resultado melhor, com um preço menor e que não chegue, né, no paciente. Eu acho que nós podemos fazer um trabalho desse, vai ser um pouco
É difícil, mas não é impossível, não. Eu citei aqui a robótica e pode parecer que a robótica é cara enquanto tecnologia, mas no caso do tratamento oncológico, e assim como o secretário Denis Arviana, do Ministério da Saúde, falou, hoje a gente tem, às vezes, tratamentos que seriam possíveis para a cura de determinadas doenças raras, mas que não são possíveis, não são viáveis em função dos custos. E para o paciente ele tá acostumado já com essa... Ele tá preparado também para essa medicina do futuro? Os mais jovens eu imagino que sim. Por exemplo, telemedicina é uma coisa que talvez o jovem ele até prefira, porque ele tá acostumado a fazer tudo na tela do computador. Mas aí você tem um entrave, porque você tem uma população que envelhece cada vez... uma população mais velha que vai viver por mais tempo e que não está tão acostumado com essa tecnologia, enquanto você tem uma tecnologia que está crescendo e está chegando. É fácil você lidar com esses dois públicos? É difícil você introduzir uma tecnologia, além do custo da infraestrutura que você tem que ter. O público também o paciente, ele também está preparado para isso? Vocês percebem que tem alguma dificuldade em algumas coisas específicas, sei lá? O que eu percebo... Agora, uma visão muito minha, né? O que eu percebo é os jovens auxiliando muito, ensinando muito para os mais velhos. Então, eu mesma tenho um casal de filhos, um de 18, menino de 18, uma menina de 12, aonde várias vezes eu me pego perdida em algumas coisas e eles me ajudam e me auxiliam e eu aprendo. E eu aprendo de uma forma muito rápida. E eu vejo isso com a minha mãe, com a minha sogra. Elas estão abertas para aprender. Então, acho que essa união, como eu estava falando também dos médicos ainda há pouco, né, da geração anterior e atual, eu acho que é uma parceria muito bacana. Um acaba ajudando o outro. E uma coisa que me remete, quando você foi perguntando assim, quando a gente fala de tecnologia em saúde, a gente está falando de inovação. Inovação remete à mudança. E tudo que é novo tem uma resistência. Então, quando a gente pensa em telemedicina, no grupo de profissionais de saúde, de médicos, de pacientes, a gente vai ter pessoas pensando diferente. Dá para voltar atrás? Não. Essa é uma discussão que vai caminhar para frente. E em algum momento a gente vai aderir a essa possibilidade, porque, inclusive, a gente fala tanto de acesso, a telemedicina, por exemplo, é uma possibilidade de aumentar, de ampliar o acesso. Né? Então, acho que não tem volta. O caminho da mudança, da inovação, ele não tem volta. Às vezes, ele encontra uma barreira ali para acontecer, mas nós estamos na direção. Bom, o papo está super agradável. Alexandra, quero te agradecer, porque, infelizmente, nosso tempo está chegando ao final. E foi uma honra ter você conosco, estar participando desse podcast aqui no nosso primeiro QR Content. Eu que agradeço muito. Quero dar os parabéns a vocês da QualiRede pelo evento. Eu espero que não seja o único evento, que isso se repita, porque eu gostei muito e pretendo voltar nas outras vezes. Será sempre muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada. O podcast QR Content é uma iniciativa da QualiRede, líder na gestão em saúde. Saúde é tudo para a QualiRede. Acompanhe os podcasts e conteúdos nas nossas redes sociais em qrcontent.com.br.